Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13, a gente vai ler do versículo 31 até o versículo 35. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Deus Espírito, vem iluminar os nossos corações, para que a Tua Palavra nos transforme e para que a gente consiga aplicar os Teus mandamentos às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente vai começar hoje uma nova série, né? É uma série de 4 sermões, durante o mês de fevereiro. A esperança é que eu pregue os primeiros 2 e o pastor João Geraldo pregue os 2 últimos, tá bom? É uma série que a gente planejou juntos, então orem pelo pastor, que a expectativa é que ele volte para pregar os 2 últimos sermões, mas o nome dessa série é Uns aos Outros. A gente vai estudar sobre 4 textos que falam sobre os mandamentos mútuos. Os mandamentos mútuos, se você não sabe, eles são aqueles mandamentos que contêm uns aos outros logo depois. Então, confessar os pecados uns aos outros, né? Amar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros. E a gente vai estar pensando sobre isso nesses próximos 4 domingos. E hoje a gente vai começar com amem-se uns aos outros, né? Ameis uns aos outros. Irmãos, as últimas palavras de alguém costumam deixar nossa orelha de pé. Não é assim? Olha só, o que dizem as últimas palavras de algumas pessoas que eu pesquisei na internet. Antes de morrer, o Bob Marley falou: dinheiro não pode comprar a vida. O Sir Arthur Conan Doyle, não sei se é assim que fala o nome dele, é o criador do Sherlock Holmes. A última coisa que ele disse foi: você é maravilhosa. Ele falou para a esposa dele. E em seguida ele morreu de ataque cardíaco. Parece que quando pediram para o Karl Marx deixar aí uma última mensagem antes de morrer, ele falou assim: vá embora, últimas palavras são para tolos que nunca disseram o suficiente. E o escritor Olavo Bilac, ele falou assim: deem-me café, eu quero escrever. Essas foram as últimas palavras dele. E depois ele morreu por uma complicação ali provocada por uma gripe. Getúlio Vargas, famosamente, saiu da vida para entrar na história. Mas algumas últimas palavras não são só interessantes, mas elas falam bem fundo ao nosso coração. Um pastor alemão, não é um trocadilho intencional, ele é um pastor alemão mesmo. Bonhoeffer, ele morreu como um mártir, lutando contra o nazismo lá na Alemanha. E logo antes de ser enforcado, provavelmente pelo que tudo indica, uma ordem do próprio Hitler, ele falou assim: este é o fim, para mim, o começo da vida. E aí ele foi enforcado. John Wesley, um dos maiores pregadores de todos os tempos, caso você não saiba, no último dia ali perto da sua morte, ele já estava muito enfermo. Ele assustou todo mundo porque ele começou a cantar, né? E um homem quase sem forças começou a cantar um hino de louvor. E ao final do louvor que ele cantou, ele juntou todas as forças dele e ele falou: o melhor de tudo é que Deus está conosco. E ele não conseguiu dizer mais nada. E durante aquela noite ele foi piorando e ele morreu. E mais recentemente, o Timothy Keller falou assim: estou pronto para ver Jesus. Mal posso esperar para vê-lo. A gente se vê em breve. E aí, em outro momento, não há nenhuma desvantagem em que eu vá embora. Nem um pouquinho. Ele queria estar com o Senhor dele. Meus irmãos, a gente chegou numa parte das Escrituras muito especial.
do capítulo 13 até lá o capítulo 17 de João, Jesus vai nos dar as suas últimas palavras, os seus últimos discursos. A gente está na noite da instituição da Santa Ceia. Dali a algumas horas, Jesus vai estar no Getsêmani, suando sangue, se preparando para enfrentar a cruz. Enquanto isso, seus amigos mais próximos estariam tirando uma soneca, estariam abandonando ele. Dali a algumas horas, Judas daria o beijo da traição e Pedro o negaria 3 vezes. E João 13, o primeiro versículo do capítulo, começa assim, ó. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Dentre as últimas palavras de Jesus, e a gente vai ler algumas delas hoje, esses discursos vão novamente até o capítulo 17. Mas nessas últimas palavras de Jesus que a gente vai estudar hoje, ele escolheu ensinar sobre a sua glória e sobre o seu amor. E o texto de hoje, então, nos ensina sobre esses 2 atributos de Jesus, a sua glória e o seu amor. E Jesus vai explicar que a glória dele é a glória do Pai e também é a glória da cruz. E depois ele vai explicar que o seu amor é o novo padrão de amor e é a marca mais importante da vida do discípulo. Então, meus queridos, a gente vai ver que a amorosa glorificação de Cristo, que manifesta tanto a glória do Pai quanto a glória da cruz, estabelece um novo padrão de amor que define a marca mais distintiva do verdadeiro discípulo. A gente vai ver por partes, então fica calmo. Em primeiro lugar, então, é que a glória de Cristo é a glória do Pai. Vamos ler o versículo 31 e o 32 de novo. A glória de Cristo é a glória do Pai. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. A tradução deixa um pouquinho truncado esse versículo. Às vezes parece que fica um pouquinho difícil de entender. Olha como é que a NVT, a nova versão transformadora, traduziu. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado, e por causa dele, Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, ele dará ao Filho a sua glória. Talvez tenha ficado um pouco mais fácil. Gente, tudo o que Jesus está dizendo aqui é que quando o Filho é glorificado, o Pai é glorificado. E quando Deus Pai é glorificado, Deus Filho é glorificado. É isso que Jesus está dizendo. Esse texto mostra algo tão importante para a gente, que nem o Pai, nem Filho, nem Deus Pai, nem Deus Filho procuram a própria glória, mas eles procuram a glória um do outro. Jesus não se glorifica, mas ele é glorificado pelo Pai. O objetivo da missão de Cristo nessa terra era, primeiro, glorificar o seu Pai. Qual que é o significado mais profundo disso? Tem um filósofo cristão que disse o seguinte, o Alvin Plantinga: no centro do universo, o amor que se doa é a moeda dinâmica da vida trinitária de Deus. No centro do universo está o amor de Deus, o amor que se doa um pelo outro. Meus queridos, de onde é que vem o amor? De onde é que vem o amor? Será que vem de um estado bioquímico do seu cérebro? Será que vem de influências culturais, de pressões familiares? Nada disso. O cristianismo tem uma resposta diferente para isso. Deus é amor. O amor brota de Deus. O amor brota da eternidade. Como é que poderia ser Deus amor? E afinal você vai concordar comigo nisso. O amor é algo relacional. Amor de verdade não é que nem aquela música que fez sucesso um tempo atrás, né? Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Não sei os que pegaram. Eu sou um pouco mais novo que a música, mas eu conheço ela. Isso não é amor. Isso não é amor. Amor é de você para outra pessoa. É um atributo relacional.
se Deus fosse apenas uma pessoa, o amor não poderia ser tão eterno quanto Deus é. Um Deus unipessoal, um Deus que é só uma pessoa. Pensa, ele até poderia representar poder, soberania, grandeza, mas ele não poderia ser amor. Amor é algo praticado entre pelo menos duas pessoas. Isso que é amor. E o cristianismo, e é só o cristianismo, tá bom? Nenhuma outra religião diz isso. O cristianismo ensina que só há um Deus, mas em três pessoas. A doutrina da Trindade. Isso significa que só o cristianismo pode realmente dizer Deus é amor. Só a gente pode realmente dizer isso. Por quê? Porque na realidade última do universo, no centro do universo, no âmago da realidade, a gente encontra lá uma comunidade de pessoas doando amor uma pela outra, se doando uma pela outra, o pai se doando pelo filho, uma glorificando a outra. O filho diz ao pai, você no centro, e coloca o pai no centro. E o pai diz ao espírito, né? Você no centro, e coloca o espírito no centro. E aí o espírito diz ao filho, não, você no centro. E eles vão se glorificando. João 8,50 diz assim, ó, Jesus diz nesse versículo, eu honro meu pai, eu não procuro a minha própria glória. E no capítulo 16, versículo 14 desse evangelho ainda, Jesus diz a respeito do Espírito. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu, e anunciará isso a vocês. Então, sabe o que alguns teólogos perceberam? Que isso parece com uma dança. Um glorificando o outro, um colocando o outro no centro, sempre trocando quem está no centro. E o C.S. Lewis disse assim, ó, no cristianismo, Deus não é algo impessoal, nem um objeto estático, nem mesmo uma única pessoa, mas uma atividade dinâmica, pulsante, uma vida, quase um tipo de drama. E se você me desculpar a irreverência, um tipo de dança. O padrão dessa vida constituída por três pessoas é a grande fonte de energia e beleza que brota no próprio núcleo da realidade. E os acadêmicos se perguntam, qual que é o núcleo da realidade? E a Bíblia nos diz Deus. E Deus é amor. Uma comunidade de pessoas se glorificando. Outro disse, né, o Jonathan Edwards, ele falou assim, Deus é infinitamente feliz, porque Ele é uma comunidade de pessoas que derramam amor alegre e glorificador uma sobre as outras. Meu querido, quando Jesus veio ao mundo, Ele veio praticar o que Ele sempre praticou desde toda a eternidade. Ele veio glorificar o Pai. E aí, em resposta a isso, o Pai glorifica o Filho. E assim continua essa dança, essa alegre dança e esse alegre sacrifício que diz, eu primeiro não, você no centro, você primeiro. Porque a glória de Cristo é a glória do Pai. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, a glória de Cristo é a glória da cruz. Se você olhar de novo, olha lá para o versículo 31 de novo. Se você reparar com atenção, ele diz, quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Quem que saiu de cena aqui? Quem que foi esse, né? Quando ele saiu. E se você olhar com calma lá para os versículos anteriores, você vai ver que foi Judas. Naquele último momento com os discípulos, Jesus escolhe lavar o pé deles. Não sei se você se lembra disso. Tem aquele ato de humildade, aquele ato de serviço que deixa todo mundo impactado. Eu fiquei pensando sobre isso essa semana. João especificamente diz lá no versículo 3 que Jesus já sabia que Judas era o traidor. Antes disso. E Jesus lava os pés desse homem. Serve aquele que é seu inimigo. Ele ama aquele que é seu inimigo. Então Jesus molha um pedaço de pão e entrega para Judas, ainda em um último ato de serviço. E Jesus fala, o que pretende fazer, faça-o depressa. E Judas sai.
E aí, justamente nessa hora que Judas sai, exatamente nesse momento, ele fala: agora foi glorificado o Filho do Homem. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem. Então, nesse momento, o próprio Cristo tinha acabado de iniciar a sua própria paixão. Ele mesmo colocou em execução o plano de Deus. E o plano de Deus era moê-lo. O plano de Deus era derramar toda a sua ira sobre ele, a ira que era destinada a nós, sobre Cristo. Mas Jesus não fala como um derrotado. Jesus não fala como alguém que estava encarando uma morte de alguém que perdeu. Ele fala da sua vitória. A cruz era a vitória de Cristo. A cruz não era a derrota de Cristo. E ele diz: Deus me glorificará imediatamente. Imediatamente porque tinha chegado a hora. Dali a algumas horas, ele iria para o Getsemane, depois ele seria negado por Pedro, e daqui a pouco ele estaria na cruz. No versículo 33, ele diz, olhe aí para suas Bíblias: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Ele está falando da sua morte. Os discípulos não poderiam acompanhar ele ainda. A gente sabe que todos os discípulos depois acompanharam Jesus. Mas Jesus agora precisava ter uma morte expiatória. Ele precisava morrer pelos nossos pecados. Mas ele vê na cruz a sua glória. Glória. Meus irmãos, o que significa glória? Algo glorioso é algo que tem imenso valor, imensa majestade, é algo belo, é algo grandioso. E Jesus diz: agora vai vir a maior revelação da glória de Deus até agora. Algum tempo atrás, eu e a Thaís, a gente assistia The Crown, né? Que é aquela série que fala sobre a coroa britânica. Muito boa, inclusive, devo dizer. E tem algumas cenas ali, principalmente da primeira temporada, em que ela está se tornando rainha. E tem vários momentos em que ela chega em cena e a gente sente a glória daquele momento. E a mãe dela, que é a rainha-mãe, e a irmã dela, que é a princesa, se dobram diante dela. E dá até um calafrio na gente. E depois ela vai para a sua coroação. E quando ela vai para a sua coroação, ela tem vestes lindas sobre ela. Ela está linda, ela está gloriosa, ela está majestosa. Mas Jesus aqui diz que a cruz era a maior revelação da glória dele. Como assim a cruz? Todo mundo sabia que a cruz era vergonhosa. Todo mundo sabia que a cruz era um lugar onde a vítima ficava nua, pendurada, impotente, vulnerável diante do público. Um lugar vergonhoso. Se glória é beleza, o que a cruz tem a ver com isso? O profeta Isaías diz que Jesus foi espancado até ficar desfigurado, feio. Muitos pasmaram, se espantaram à vista dele. Se glória é poder, majestade, o que a cruz tem a ver com isso? O quão mais vulnerável e impotente alguém pode ficar. Mas aí você tem que olhar com os olhos da fé para aquela cruz. Se você olhar para a cruz com os olhos da fé, aí você vai ver não simplesmente um homem nu, impotente lá. Você vai ver Deus como justo e justificador de todo aquele que crê. Ele não deixa passar os seus pecados. Ele não deixou passar os seus pecados. Ele puniu os seus pecados. Jesus pagou a sua dívida com Deus. Se você olhar com os olhos da fé para a cruz, aí você vai ver Deus como santo, o Deus santo. Ele valoriza e ele cumpre os requerimentos da lei dele. Ele valoriza tanto a sua lei e a sua santidade que ele mesmo veio morrer por nós. Se você olhar com os olhos da fé para a cruz, você vai ver o amor de Deus, a revelação do amor de Deus.
daquele que foi paciente, daquele que foi compassivo o suficiente para permanecer na cruz, quando ele poderia ter saído a qualquer momento. Meu querido, eu poderia gastar horas aqui te falando que Deus é amor, mas eu nunca conseguiria te fazer entender isso como a cruz te faz entender isso. Quando você olha para a cruz, aí você entende o que é amor. Quando você olha para a cruz, aí você entende o que é justiça. Você entende que a maior beleza do mundo é o fato de que a pessoa mais bela do mundo desistiu da sua beleza para nos salvar. E você entende que a maior glória e o maior poder do mundo foi que alguém tão forte e tão poderoso se dispôs a ficar fraco para nos salvar. Porque a glória de Cristo, meu irmão, é a glória da cruz. A glória de Cristo é a glória da cruz. Então, em primeiro lugar, a glória de Cristo é a glória do Pai. Em segundo lugar, a glória de Cristo é a glória da cruz. E agora sobre o amor de Cristo. São dois atributos, né? A glória e o amor. O amor de Cristo, esse que foi mostrado na glória da cruz, é o nosso novo padrão de amor. Esse é o nosso terceiro ponto. O amor de Cristo é o nosso novo padrão de amor. Olha lá para o versículo 34. Versículo 34 diz: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, a primeira coisa que salta aos nossos olhos aqui é novo mandamento. E se você conhece bem as Escrituras, você sabe que Deus já tinha ordenado isso lá no Antigo Testamento, para a gente amar um ao outro. Levítico 19, versículo 18 diz: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente lembra desse versículo, às vezes a gente acha que ele é do Novo Testamento, porque Jesus cita ele. Mas ele estava lá desde o Antigo Testamento, desde Levítico. Então, onde é que está a novidade desse mandamento, desse novo mandamento? E a resposta está na cruz. Amem uns aos outros e o padrão, assim como eu os amei. Não simplesmente mais como você amaria a si mesmo, mas como eu vos amei, como Cristo nos amou. Esse é o novo padrão, essa é a diferença. Mesmo que o amor não fosse algo novo, então o sacrifício da cruz foi algo surpreendente, foi algo novo. Ver o amor de Deus sendo derramado por Cristo na cruz, demonstrado ali, isso trouxe uma clareza sobre o amor que ninguém tinha antes. Ninguém poderia imaginar o quanto o amor de Deus era profundo antes de ver a cruz. E Jesus está dizendo: amem uns aos outros como eu amei a vocês. Ele é o padrão. Sacrifício é o padrão. Eu achei que só o marido tinha que morrer pela esposa. Não. Você tem que amar o seu irmão em Cristo a ponto de morrer por ele na cruz. Esse é o padrão do amor. E Jesus diz: amem-se uns aos outros. Efésios 5, versículo 2 diz: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Meu querido, ame o seu próximo a ponto de ir para a cruz por ele. É isso que Jesus está dizendo. Então você veja, a glória de Cristo, que é a cruz, também é a nossa glória. Mas a gente se gloria na cruz? E você não canta o hino? Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. É como Paulo diz lá em Gálatas 6,14. Ele diz assim, mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. E mais, olha só, Jesus falou que quem seguir ele tem que pegar uma cruz. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, meu irmão, você é um verdadeiro discípulo de Cristo? Então pega uma cruz. É isso que Jesus está dizendo. Ame o seu irmão a ponto de dar a vida por ele.
E por que Jesus se entregou por nós? Efésios 5 vai responder isso para a gente. No versículo 25, ele vai dizer que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, ame o seu próximo, mesmo a ponto de ir para a cruz e com o mesmo propósito com o qual Jesus foi para a cruz, pela santificação do seu irmão, para apresentar a ele e a Senhor Jesus sem mácula, perfeito. E aí? Será que você está disposto a entregar a sua vida pela santificação do seu irmão, daqueles que estão ao seu lado aqui hoje, da sua igreja local? Bem, eu ouvi uma vez um pastor dizer o seguinte, eu nunca esqueci. Eu morro pela minha esposa, mas se ela pedir para eu pegar um copo d'água para ela no meio da noite, aí fica mais difícil. Provavelmente a gente não vai ter que morrer pelo nosso irmão. Mas será que você morreria pelo seu irmão se você não está disposto a reservar tempo para conversar com ele? Será que você morreria pela santificação do seu irmão se você não consegue ouvir os pecados dele? Se você não consegue ter paciência e ouvir tudo que ele quer falar? Eu escrevi um pouco sobre isso na pastoral, se os irmãos me derem o luxo de ler, eu vou ler esse trechinho para vocês. É verdade que a realidade da cruz está longe da maioria de nós, mas podemos ofertar ao Senhor pequenos sacrifícios ordinários para contribuir com a caminhada do nosso próximo. Começa com uma conversa após o culto, prossiga para uma saída com a família, depois avança para um cafezinho a sós, mas deixe o celular de lado um pouco. Ouça as palavras do seu irmão, contribua com a sua atenção, leia um pouco da palavra de Deus e ore com ele. E no meio dessa correria nossa, reservar tempo para o nosso irmão é um dos maiores sacrifícios que a gente pode fazer. Então lembre-se, o amor de Cristo é o nosso novo padrão de amor. E eu sei que isso é desafiador. E em quarto lugar, o amor de Cristo é a marca do verdadeiro discípulo. Versículo 35. Diz assim, versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A maior apologética do cristianismo. O que é apologética? A nossa maior defesa, o nosso maior argumento é o amor fraternal. É o amor que nós vamos ter uns pelos outros. Jesus falou que é assim que as pessoas vão perceber que a gente pertence a Ele. Quando eles olharam para a gente e verem a igreja do Cruzeiro amando uns aos outros, amando a igreja. Tem uma citação do 2º século que mostra que a gente começou bem nisso, sabe? Diz assim, e está comentando por que o cristianismo está crescendo, porque cresceu bastante já ali naquela época. São principalmente os feitos de um amor tão nobre que levam muitos a colocar uma marca em nós. Vejam, eles dizem, como eles se amam. Vejam como eles estão dispostos até mesmo a morrer uns pelos outros. E a igreja cresceu. Nesses primeiros séculos a igreja cresceu. Por outro lado, hoje em dia, parece que isso está funcionando para o lado oposto. Olha só, se o cristianismo tem perdido tanto espaço na sociedade, será que, pelo menos em parte, a culpa não é nossa? Pensa no racismo. Nos Estados Unidos, as pessoas olhavam para as igrejas há poucos anos atrás e viam uma igreja tão segregada quanto, se não mais segregada do que o mundo. Pensa nas injustiças, nos abusos de autoridade, nos traumas que as pessoas já passaram na igreja. Por que será que a gente não é convincente mais? Por que será que o mundo se afasta de Deus? Infelizmente, se a presença de amor é o nosso maior argumento, a falta de amor também é o maior argumento contra nós. Meus queridos, nós precisamos demonstrar amor como Jesus amou.
como Jesus ensinou a amar. E veja que amar é uma ordem, certo? Jesus está ordenando que nós amemos uns aos outros. É uma ação, é uma conduta. Amar não é sentimento. Eu tinha um pastor que falava assim, eu gosto daquela música, né, que diz: o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem, né? Mas amor não é sentimento. A gente tem que ter cuidado com o que a gente ensina. Amor é ação sacrificial pelo próximo. Isso que é amor. Envolve sentimento? Envolve. Gera sentimento? Gera. Mas amor, com certeza, é muito mais do que isso. Muito mais do que sentimento. Mesmo que o outro tenha te machucado. Mesmo que o irmão tenha feito algo que você não gostou. Mesmo que o seu cônjuge tenha te machucado demais no passado. Mesmo assim, meu irmão, a cura do seu casamento vai começar quando você voltar a amar o seu cônjuge, como Jesus chamou. Quando você voltar e começar a se sacrificar todo dia pelo seu cônjuge, em amor por ele, mesmo que você em algum momento nem suporte ele mais, mas você tem que amá-lo. E assim a cura do seu casamento vai começar. Se você está ferido, se você está ferido com a liderança da igreja, meu irmão, pratique o amor que Jesus praticou conosco. Mesmo que a gente não goste de alguém, mesmo que a gente tenha problemas que aconteceram no passado com alguém. Gente, Jesus lavou os pés de Judas. Já pararam para pensar na profundidade aqui? O texto de hoje está emoldurado antes e depois. Olha só, começa com a traição de Judas e depois ele segue para a traição de Pedro. Olha lá para o versículo 36. Eu vou continuar só para mostrar isso para vocês. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não podes me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, porque não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Meus queridos, o amor de Jesus sofre o dano. O amor de Jesus perdoa aqueles que o matam. Na cruz, Jesus ora por quem está matando ele. O amor de Jesus lava os pés das pessoas que vão abandoná-lo. E todos os discípulos. Pedro foi o pior? Judas foi o pior? Todos os discípulos abandonaram Jesus. Essa tem que ser a nossa marca. Um hábito insistente de nos sacrificarmos um pelo outro. A gente precisa se sacrificar um pelo outro. E é todo dia. O Evangelho precisa permear os nossos dias, as nossas ações. Essa é a marca do verdadeiro discípulo de Jesus. Coisas cotidianas. Por que eu vou lavar a louça hoje? Porque eu quero me sacrificar pela minha família. Por que eu vou limpar a casa hoje? Porque eu quero me sacrificar pela minha esposa. Porque eu quero me sacrificar pelo meu marido. Por que eu vou preparar a comida hoje? Porque eu quero me sacrificar por eles. Isso dá trabalho. Dá muito trabalho. Viver a vida comum do lar, a vida cotidiana. Mas é assim que a gente tem que amar. Levando dano. Levando a pior. Em conclusão, como é que eu posso olhar para a igreja presbiteriana do Cruzeiro e perceber que ela pertence a Jesus? Sim, doutrina bíblica. Sim, a caridade. Mas mais importante ainda que isso, o amor. Nós amamos uns aos outros como Cristo nos amou, com amor de cruz, como padrão da glória de Cristo. A igreja do Cruzeiro tem que amar a igreja. Eu não sei se vocês notaram aí os 4 verbos, né? A gente tem vindo e geralmente está aqui. Eu apostei que estaria aqui. Eu apontei assim, ó. Está aí mesmo, ó. Adorar a Deus, aprender a palavra de Deus, amar a igreja, servir a todos. Adorar, aprender, amar, servir. E hoje eu estou falando de amar a igreja. Amar a igreja.
E a gente quer apoiar vocês no amor fraternal. E é por isso que a gente tem grupos de envolvimento na igreja. Ontem a gente teve reunião aqui com a liderança e os irmãos sabem que os irmãos estavam aqui. O esforço que a gente faz, a gente está fazendo para não ter um calendário pesado demais, né? Mas não adianta. Para você ir nos grupos de envolvimento, nos grupos de mulheres, nos grupos de homens, nos grupos de casais, nos grupos familiares e nos grupos de discipulado, que a gente está começando agora, vai dar trabalho, irmão. Você vai ter que sair da sua casa, vai ter que pegar o carro, vai ter que ir até onde a reunião vai acontecer, vai ter que ouvir os outros irmãos. Mas o amor dá trabalho mesmo. O amor é sacrificial. A gente quer ver a igreja envolvida uns com os outros. Por isso a série. E a gente está começando agora os grupos de discipulado. Depois do sermão eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. Meus queridos, amem a igreja. Amem a igreja de vocês. Amem os seus irmãos. Para a glória do Pai, Jesus tomou a glória da cruz. E assim Ele nos deu um novo modelo de amor. E esse modelo tem que ser a marca da nossa igreja. Então amem a igreja como Cristo amou a igreja. Vamos orar? Nosso Deus, agradecemos a Ti por Teu sacrifício, por Teu amor sacrificial. Agradecemos porque o Senhor mesmo veio se dar por nós, glorificar o Teu nome. O Senhor sofreu o dano por nós, mesmo quando nós Te insultávamos, o Senhor ainda assim nos perdoou. Mesmo quando nós Te abandonamos, ainda hoje, o Senhor não nos abandona. O Senhor é fiel conosco, o Senhor nos ama até o fim. O Senhor nos ajuda a amar os nossos irmãos até o fim. Nos ajuda a amar a nossa igreja. Nos ajuda a amar os irmãos que nos servem, os irmãos que trabalham ao nosso lado. Nos ajuda a amar a nossa liderança. Nos ajuda a amar os nossos presbíteros. Nos ajuda a amar os nossos diáconos. Nos ajuda a amar o nosso pastor. Nos ajuda a amar os ministérios dessa igreja, Senhor. A auxiliar-nos uns aos outros. A querer carregar o fardo uns dos outros. Senhor, nos ajuda a amar uns aos outros. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.